Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês, com a casa de vocês, com a família de vocês, com a vida de vocês. Hoje é dia de comemorar. Hoje é um domingo mais que especial. É dia de comemorar o aniversário da menina mais linda, pela qual meu coração bate forte. Feliz aniversário, minha filha Shirley, te amo, um beijo enorme para você. Então hoje existe mais uma razão para a gente agradecer a Papai do Céu. E eu quero você comigo nesta manhã. Eu quero começar mais este encontro. Jueme Ribeiro Coutinho, seja bem-vinda. Edilton, um abraço. Então eu quero começar mais este encontro com Deus e com vocês, lhe dando as boas-vindas. Você que está aqui no Brasil, você que está lá em Portugal, a família Candelária lá em Portugal, Júlia, Márcio, Cacilda, Marco e mais alguns que estão por lá. Também nossa família lá nos Estados Unidos, participando conosco, Califórnia, no Japão, na Suíça e demais países, aonde quer que você se encontre. Deus o abençoe. Sinta-se abraçado neste momento. Aonde chega a minha voz e a minha imagem, chega também a bênção de Deus para a sua família. Queridos, olha, irmãos, hoje quinta aula da série especial Paulo de Tarso. Elias Cordeiro e Débora Nazário, Deus abençoe esse casal abençoado, lindo. Nilda, minha grande amiga. Marcos, lá da Campina do Barreto, meu amigo de infância. Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer ter você aqui participando. Depois de tantos anos a gente se encontra pela web, né? Pela internet. Seja bem-vindo. Stephanie, nossa secretária. Rosângela Carvalho, parabéns também. Obrigado, minha irmã. Minha filha está de parabéns, é verdade. Muito bem, meus amados, olha, deixa eu falar aqui com vocês. Um dos grandes escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente, recordista inclusive em venda de livros. Olha só, Rosângela, por quem eu tenho uma grande admiração pelo que ele escreve. Muitos de vocês conhecem, talvez todos. É o escritor Augusto Cury. E eu já contei isso aqui para os irmãos uma vez, um ano desses atrás aí. Ele esteve aqui em Recife, na escola que o meu neto estudava, e teve a oportunidade, João Gabriel teve a oportunidade de conversar com ele. E dessa conversa sobrou, deste encontro, palavras doces, gentis e motivadoras, além de uma foto com ele também. Mas ele diz uma coisa interessante: em cada novo dia é como uma página no seu grande livro da vida, e você tem a oportunidade de registrar, viu, Jonas? Josélia, viu, Josélia? E você tem a oportunidade de registrar no seu grande livro da vida cada momento especial da sua existência. Mas a verdade, irmãos, é que nem sempre podemos escrever belos momentos ou histórias belas nesse livro, né? Muitas vezes vamos ter que escrever capítulos não tão alegres quanto nós gostaríamos. Talvez alguns deles marcados por temores, dúvida, a insegurança ou a falta de esperança mesmo, hein, Elaine? Porém, mesmo em meio a mais forte das tempestades que possamos estar vivendo, eu, você, qualquer um de nós podemos ter uma certeza de que tudo vai passar e que em breve poderemos contemplar novamente a beleza dos raios do sol. Olha que lindo!
Eu separei um versículo aqui, nesta meditação, que diz o seguinte: Salmo 107, versículos 28 a 30. Olha que coisa linda. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, aleluia, e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que coisa linda, Elaine. Hoje é a 5ª aula desta série especial chamada Paulo de Tarso. E daqui a pouco você vai receber uma nova instrução. E será mais uma grande oportunidade de você escrever nas páginas do seu livro de hoje uma bela história. Aí você pode estar perguntando aí, irmão Isaías, como é que eu escrevo? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso transformar essa aula em uma bela história nas páginas do meu livro? Ô Rita, presta atenção que eu vou te dizer como é. A palavra mágica é compartilhando. Compartilhar, essa é a palavra mágica. Olha, queridos, eu e a Márcia, a minha esposa, vocês conhecem, nós já tivemos experiências incríveis. Outro dia, uma pessoa que ela compartilhou, que a Márcia compartilhou a aula da escola, a pessoa ligou e disse: olha, eu assisti a aula hoje, amei, por favor, manda mais. Semana passada eu estava falando com a Elaine, a mãe do Tiaguinho, e ela me falou que compartilhou com a sua irmã lá no Rio de Janeiro, ou foi em São Paulo, todas as aulas da série Os 10 Mandamentos. Olha que bela história já tem para contar e escrever nos capítulos do livro da sua vida, da vida da Elaine. A internet, irmãos, nos proporciona isso. São pequenas ações que resultará em grandes feitos. Por isso eu lhe convido você a se mover. Se mova nesta direção. Você tem um conteúdo pronto, basta encaminhar, né? Faz um pequenino texto antes, né? Olha, Manuel, olha, Djaí, olha, Daniela, eu assisti e amei, Deus me falou através desta palavra, desse estudo. Assiste você aí, se você gostar e desejar, você pode participar todo domingo às 9h30 no Facebook da minha igreja. É simples, é só você fazer isso e encaminha o link da aula, e aí as pessoas vão poder participar. Olha, e este evangelho, diz a palavra, em Laudenor, e este evangelho será pregado a toda criatura. E é dessa forma, através da internet, meu irmão, que nós pregamos o evangelho para todas as criaturas. A profecia foi dada pelo Senhor. O meu desejo mais sincero é que você consiga aprender a usar as minhas aulas, para que nos capítulos do seu livro você possa escrever belas histórias e fazer do seu livro um espetáculo único e imperdível. Eu quero lhe convidar agora para a gente cantar um louvor lindo, lindo. Cante comigo, participe aí, aonde você está. Escuta o que eu separei para você, pedindo a Deus para olhar para você. Olha que louvor perfeito, lindo, lindo, lindo. Vai tocar o seu coração, você vai se emocionar. Se tiver vontade de chorar, chore. Compartilhe, vamos aí, estou aqui emocionada, chorando. Aí manda um coraçãozinho, se você gostou, tá bom? Marcos Castilho, que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha coração para mim, como teve um coração bom para Celso, seu amigo, que você ajudou naquela época. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Marta Bezerra, Martinha de Deus. Cadê Geraldo Martinha? Está aí com você? Vamos lá, vamos louvar. Olha que louvor perfeito, lindo, lindo. Canta comigo, irmão. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim,
tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, a nossa adoração. Como criança eu serei, Mas olha pra mim, mas olha para mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha para mim. mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, Glória a Deus. na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, Olha para mim, Senhor. como eu preciso, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você agora para a gente orar. Esse é o momento que a gente fala com Deus, né? Vamos conversar com o Senhor? Fecha aí seus olhos, se for possível, e ora comigo. Amém? Vamos ver, meus amados. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, porque reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos. E a primeira coisa que o nosso coração expressa diante da Tua augusta presença é um pedido de perdão, meu Pai. É um pedido de perdão. Perdão pelos nossos pecados. Pedir para o Senhor olhar para nós. Olha para nós com Teu olhar compassivo, de misericórdia, meu Deus. Que o Senhor venha olhar para cada um de nós com Teu olhar de compaixão. Que esta manhã seja uma manhã de tratamento da alma, através da Tua palavra, desta palavra, meu Deus, que é viva e eficaz, e somente ela pode entrar no mais profundo e sarar todas as feridas da alma, do coração, da mente. Oh, meu Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Venha fazer nesta manhã coisas extraordinárias na vida dos meus irmãos. Que a partir de hoje haja vidas transformadas, geradas pela Tua palavra, meu Deus. Que todos possam sentir a Tua presença e a Tua paz. Por isso, estamos sedentos pela Tua palavra, queremos ouvir Tua voz. Eu te oro, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra aí à Tua destra, intercedendo por nós. Que esta palavra hoje seja uma palavra restauradora, uma palavra de vida. Porque, meu Pai, a Tua palavra, ela faz o que Te apraz. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta manhã. Nós te oramos com gratidão. E em nome de Jesus, nós paramos semana passada na estratégia do apóstolo Paulo. Eu quero que você agora, nesse momento, pare tudo. Não precisa compartilhar agora, eu quero toda a sua atenção possível. Transforme o seu monitor, o seu celular, o seu tablet num altar. Fique olhando e ouvindo Deus falar para você, tá certo? Escute, abra seu coração e deixe Deus falar com você. Mas Ele vai falar quando você estiver calmo, em silêncio, na sua quietude. Quieta sua alma aí, seu coração. Vamos ouvir aqui a palavra agora, tá bom? Chegou o momento da gente dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus.
A semana passada nós paramos nas estratégias do apóstolo Paulo. Eu quero destacar aqui como era a descrição da estratégia do apóstolo Paulo. Eu pude perceber, irmãos, que existiam algumas características na estratégia de Paulo. Você sabe, nós tratamos semana passada sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele, Barnabé e alguns irmãos. Então presta bem atenção. Primeira característica é que Paulo, ele sempre que chegava numa cidade, ele pregava na sinagoga. E a razão por que ele fazia isso é porque nas suas próprias vestimentas, e nós já vimos isso, havia uma identificação, ficava evidente as suas vestimentas de que ele era um mestre da lei, né? Então, chegando na sinagoga, após a leitura da palavra, ele era convidado a compartilhar, a trazer uma palavra de sabedoria, e obviamente ele aproveitava para falar de Jesus, né? Me acompanha aqui nesse texto, em Atos 14 e o versículo 1. Atos 14 e o versículo 1, presta bem atenção. Diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Irmãos, esses gentios, provavelmente, eles eram chamados de gentios tementes a Deus. Ou seja, Júlia Holanda, Portugal na telinha. Esses gentios, provavelmente, irmãos, eram gentios que frequentavam a sinagoga, mas ainda não tinham tomado uma decisão de se tornar um prosélito ou se tornarem judeus, né? Quando Paulo chega e apresenta o seu evangelho, de que o Messias, Jesus, é oferecido a todos, muitos tementes a Deus se converteram. A sua pregação nas sinagogas, ela, vamos dizer assim, ela criava uma grande rejeição pelos judeus, né? Em uma outra parte a gente vai ler esse texto, que criava uma grande confusão e revolta nos judeus, porque eles queriam que o Jesus que estava sendo apresentado fosse apresentado apenas para os judeus, né? Então vocês vão entender isso. Ó, em Atos 13, 45 a 47, diz assim: quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja. Está escrito aqui, eles ficaram cheios de inveja. Atos 13, 45 a 47. Eles ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Olha o que a inveja faz. Olha o que a inveja faz. Paulo chegou, pregou o evangelho de forma poderosa, na unção do Espírito, muitos se converteram. E aí os judeus, ao invés de se alegrarem em Deus, não, ficam com inveja. Ficam com inveja e começaram a blasfemar contra a mensagem de Paulo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: irmãos, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Lindo isso, né? A mensagem de Paulo. Paulo e Barnabé, eles permaneciam nas sinagogas pregando o evangelho até quando fosse permitido. Mas a rejeição, ela se torna mais violenta, porque os judeus eram violentos. Porque os judeus não só não aceitavam a palavra de Paulo, viu, irmãos, mas ficavam profundamente ofendidos. Se ele pregasse que Jesus era o Messias, e porque também essa mensagem dizia que Jesus, o Messias, era oferecido a todos os povos, isso enfurecia eles, né? Então começou ali uma série de ações de confrontação e perseguição. Perseguição e confrontação. Atos 13, versículo seguinte, 49 até 50,
diz o seguinte, me acompanha aí, você vai tomando nota aí e eu vou lendo aqui para você, depois você pode ler. Atos 13, 49 e 50 diz assim: a palavra do Senhor, não é? Ela se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas. Olha que coisa interessante. O Ivanice, presta atenção, vê só, olha que coisa interessante. A palavra do Senhor, ela se espalhava por toda a região. Porém, os judeus, aqueles que discordaram da mensagem de Paulo, que ficaram enciumados pela conversão dos gentios, eles incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, diz a palavra que eles expulsaram eles do território. Olha, irmão, o que é que a inveja faz? Irmão, é terrível a inveja, né? O invejoso, ele não se contenta somente em sentir a inveja, ele tem que prejudicar aquele que ele inveja. E com os judeus aconteceram a mesma coisa. Eles tinham tanta inveja da pregação de Paulo, aquela pregação poderosa que convertia pessoas, que eles incitaram os principais da cidade e as mulheres de posição na cidade contra Paulo, para que Paulo e Barnabé fossem expulsos da cidade. É terrível isso, não? Essa confrontação, ela vai se tornando cada vez mais aguda. Olhe bem, repare que nessa confrontação segue-se, porque a pregação de Paulo, ela é muito, vamos dizer assim, muito contundente, não é? E geralmente numa pregação muito contundente, cheia do Espírito, ungida, acontecem duas coisas: muitas conversões e também algumas perseguições, né? Em Atos 14 e o versículo 21 diz o seguinte, olha só o que é que diz aqui. Nós lemos assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram o quê? Muitos discípulos. Aí a inveja. Paulo chega, novato na cidade, prega poderosamente, muita gente é convertida, ele transforma as pessoas em discípulos, seguidores de Cristo, né? E vai organizar a igreja, vocês vão ver mais na frente. Aonde Paulo e Barnabé passavam, aonde eles passavam, as coisas aconteciam, conversões, sinais, maravilhas. Muito bem. Então essa era a primeira estratégia de Paulo, pregar nas sinagogas. Por quê? Porque era lá que o povo estava, aí ele ia lá e pregava. Segunda estratégia, retornar por cada uma das cidades onde eles passaram, para fortalecer os discípulos. Paulo fazia o seguinte: se ele passasse aqui em Candelária, presta atenção, se ele passasse aqui em Candelária, aqui em Candeias, pregasse aqui na nossa igreja, convertia muita gente ia se converter, ele passava um tempo aqui, fazia discípulos, seguia para outra cidade. Só que o segundo passo, a segunda estratégia dele era o seguinte: ele voltava pelo mesmo local por onde passou, para quê? Para fortalecer os discípulos. Olha a importância da manutenção da palavra no coração do novo convertido, do discípulo, daquele que está seguindo a Jesus. Não é só pregar, salvar, ensinar e ir embora, não, é manter, é estar ali dando suporte. E Paulo fazia isso. Paulo deixava tudo pronto, mas quando voltava, parava em cada lugar. Aí era como se ele fosse para o cabo, e quando voltasse, passava aqui em Candeias novamente, e conversava com aqueles que foram com novos convertidos, com os discípulos, com os líderes que ele deixou, e fortalecia a palavra no coração deles. Olha a importância do discipulado, olha a importância da orientação perene, repetitiva e constante, né? Então eles voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos. Isso está lá em Atos 14, 21 e 22. E encorajando-os a permanecer na fé. E ele dizia o seguinte: irmãos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Está vendo? Coisa interessante. Viu, Dani? Daniele Mendonça, seja bem-vinda, abençoada. Olha só. Além de fortalecer os discípulos no retorno, quando ele voltava, no caminho de volta, eles designaram apontar presbítero e líderes espirituais. Porque é importante, irmãos, que todo grupo tenha seu líder. É importante.
É importante que todo grupo tenha um líder espiritual, alguém que conduza, alguém que vá à frente, alguém que pague o preço, alguém que oriente, que ensine, que defenda, que proteja. É necessário. E aí o apóstolo Paulo indicava lá os presbíteros para ficar nas igrejas e os líderes espirituais. Entendeu? Atos 14, 23 diz assim, ó, olha: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. O Espírito Santo dirigia Paulo e Barnabé e dizia: esse homem, eleja ele. E aí Paulo, em oração e jejum, abençoava e orientava aquela pessoa para se tornar um presbítero, um líder espiritual lá naquela nova igreja. O que acontece neste momento é o fato de que quando Paulo volta, ele sabe que vai passar meses, talvez anos, não é? Sem retornar àquele local. E em cada comunidade, cada cidade, eles, depois de orarem, apontarem alguns homens que deveriam ser os líderes daquela igreja formada, né? E isto era uma prática muito comum dos judeus. Eles tinham o que eles chamam e que nós chamamos também de anciãos, presbíteros para governar. E Paulo faz isso com muita rapidez. E é bastante surpreendente, porque algumas dessas igrejas que ele formou tinham semanas, meses de organizada, mas ainda assim eles podiam apontar, porque provavelmente eram judeus que haviam se convertido e demonstravam vamos dizer, uma maneira sobrenatural da graça, com a graça de Deus. Tinha as qualificações que era necessário e que o Espírito Santo apontava, né? Finalmente, nós vemos que ao retornar a Antioquia, eles dão um relatório na igreja de origem, lá na igreja de origem de onde eles partiram. O versículo 27 e 28, ele diz: olha que coisa linda, Paulo passa, forma igreja, forma líderes, vai, quando volta, fortalece esses irmãos, quando vem para a igreja primitiva, sobe no púlpito e dá o relatório. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos, naquela comunhão, desfrutando da presença de Deus. Uma coisa linda. Paulo e Barnabé, irmãos, fazem uma viagem que, para todos os efeitos, foi de grande sucesso, de muito sofrimento, mas de grande sucesso também. E eles compartilham tudo que Deus fez por intermédio deles. Foi nessa época, mesmo antes do concílio de Jerusalém, que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas. Está vendo? Nós temos aqui, queridos, a cada domingo temos tratado sobre a vida de Paulo passo a passo, devagarzinho, para você ir entendendo perfeitamente todo o caminho pelo qual Deus conduziu o apóstolo Paulo. Aí você vai entendendo perfeitamente as coisas, né? E nessa última aula, a gente viu que surgiram alguns conflitos doutrinários. Você lembra do conflito lá em Antioquia, quando Pedro estava sentado e tal? Alguns conflitos doutrinários, e esses conflitos amadurecem. E hoje eu quero apresentar a você a carta aos Gálatas, onde Paulo procura tratar desse conflito doutrinário que surgiu lá na primeira viagem missionária dele. Vamos ver? Essa primeira viagem missionária que a gente acabou de ver agora, Paulo sai de Antioquia, vai para Chipre, vai para Salamina, vai para Pafos. Na sequência, ele vai para Perge, Antioquia, que não é essa Antioquia original, é uma outra Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, e faz todo o caminho de volta. Depois que prega e institui igreja, ele faz o caminho de volta. As principais igrejas que ele deixa implantada numa viagem muito curta, que foi uma operação sobrenatural de Deus na vida de Paulo e Barnabé. Então, nas cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, essas cidades são importantes porque, muito provavelmente, com praticamente 100% de certeza,
são para essas igrejas que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas. Desde a primeira viagem, desde a primeira viagem, que quando ele tem passado por todas as cidades e formaram essa cidade, ele tem essa preocupação. A preocupação de quê? Daquele conflito que surgiu lá em Antioquia, que é a questão dos judaizantes. Então Paulo tem essa preocupação. Isso gerou nele a necessidade de escrever para esses irmãos, até porque alguns deles ele não ia encontrar e talvez demorasse a retornar. Então ele vai escrever. Depois da primeira viagem é o concílio de Jerusalém. A gente não vai ver isso agora, né? Nós vamos tratar isso depois. Mas você precisa saber que este concílio ele foi provocado por aqueles visitantes, entre aspas, da parte de Tiago, né? Que lá em Antioquia, quando eles chegam, Pedro está sentado lá junto com os judeus. Semana passada a gente viu isso, e aí Pedro fica preocupado com os comentários. Pedro junto com os gentios, muito embora ele já soubesse sobre o evangelho da livre graça, né, de Deus, que era para todos, não só para os judeus, mas ele ficou preocupado com a reputação, porque aqueles que vieram de Jerusalém podiam falar mal dele e tal. Então esse tipo de preocupação que aconteceu com Pedro gerou um mal-estar muito grande lá. E aí Paulo quando enfrenta ele, é duro com ele, né? E há aquela discórdia da questão dos judaizantes, né? E a gente vai entender isso muito bem aqui agora, porque essa palavra de Paulo aqui, a carta aos Gálatas, é uma carta doutrinária. Então você vai aprender muito, presta bem atenção, abre teu coração, porque tu vai aprender muito hoje, olha só. E foi isso que gerou esse concílio, esse encontro grande, o chamado concílio de Jerusalém. Foi provocado exatamente por isso, né? Por essa discórdia, essa discordância, né? Então esse concílio vai acontecer e a gente vai estudar sobre ele, mas não agora. Nós vamos falar hoje sobre a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Muito bem. O texto que eu vou ler aqui para você, para a gente iniciar, está lá em Gálatas 2, capítulo 12 e 13. Gálatas 2, 12 e 13. Deixa que eu leio para você aqui, olha só. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando devagarzinho. Não, vou saindo por aqui, foi retirando e se apartou deles, temendo o quê? Temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. A gente já leu isso lá no livro de Atos, a semana passada. Paulo agora está reforçando isso aqui em Gálatas. Olha só, eu já destaquei isso na aula passada, mas eu quero reforçar essa questão mais uma vez, porque é muito importante. O que ocorre aqui, o que está ocorrendo aqui, não é apenas uma questão de preconceito. Ele é muito mais fundamental, porque o que nós percebemos é que os líderes judeus, como Pedro, Barnabé, haviam compreendido já o evangelho da livre graça. Eles participavam com os gentios, compreendendo que os gentios não eram obrigados a seguir a lei. E os líderes judeus também não seguiam a lei, entendendo eles a graça de Cristo. No entanto, quando chega essa comissão vinda lá de Jerusalém e começa a cobrar deles uma formalidade, um formalismo, um ritualismo, ou melhor, legalismo, então Pedro e até mesmo Barnabé se deixam levar por essa influência e se afasta dos gentios, criando então uma igreja com dois níveis. Preste bem atenção, olha como é sério. Algumas atitudes, principalmente desses líderes aí, estavam criando divisões na igreja. Preste atenção, olha só, dois níveis, que tinham judeus convertidos, que realmente compreendem a vontade de Deus, e os gentios convertidos, que precisavam ainda chegar a um nível de santidade dos judeus. O que está errado aqui, irmãos, não são os princípios que os judeus seguiam. Não são os princípios. O que há de muito sério, como um ataque à essência do evangelho, é que esses princípios eram meritórios.
Ou seja, à medida que eu cumpria a lei, à medida que eu ia cumprindo a lei, eu tinha méritos diante de Deus, e ia subindo no degrau, me aproximando dos verdadeiros judeus, para me tornar um judeu. Ou seja, não é que eu cumpri a lei para agradar a Deus, não, eu cumpri a lei para poder merecer a salvação de Cristo. Então esse ponto, é esse ponto que o apóstolo Paulo se levanta e reage de forma veemente com Pedro, diante de todo o conselho ali. Esse comentário foi para que todos entendessem a posição da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo então enfrenta o apóstolo Pedro e repreende ele duramente, né? Então eu estou fazendo também esse comentário, que é para que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas logo depois da primeira viagem missionária. Agora, como é que podemos compreender o livro de Gálatas? Ou como podemos compreender, e muitos dizem, como é que a gente pode compreender então essa carta? Como é que a gente pode compreender esse livro de Gálatas? Olha só, a primeira grande pergunta é: quem são os Gálatas? Para quem é que ele escreve? Porque ele não menciona aquelas igrejas de nenhuma maneira explícita, né? Ele não comenta nenhuma daquelas igrejas que eu falei, ícone, lista, não, ele não comenta, mas ele escreve. Agora, de forma implícita, ele comenta, que veja bem, o que nós sabemos dessa província chamada Galácia é que ela cobria uma grande área ali na Ásia Menor, e inclusive a parte sul da província da Galácia incluía a cidade de Antioquia, a cidade de Icônio, a de Listra e a de Derbe. Se você for ver no mapa lá na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem um mapazinho atrás, uns desenhos do mapa. E nesse desenho tem lá a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda, então tem as linhas lá acompanhando a viagem. Você vai ver e vai perceber que essas cidades, elas faziam parte. Então quando Paulo fala, estou escrevendo aos Gálatas, sendo que ele acabou de implantar as igrejas lá, nesse lugar, nada mais natural que nós compreendermos que foi para estas igrejas que ele escreveu, entende? Então, ou seja, ele escreve às igrejas recém-plantadas por ele e por Barnabé, e ele escreve a estas igrejas por elas serem compostas de, na sua maioria, gentios. Olha que coisa linda, se converteu tanta gente nessa viagem missionária de Paulo, foi uma coisa do céu, que tinha muito mais gentio do que judeu na igreja. É claro que havia alguns judeus, e é muito provável que ao retornar por aqueles lugares, quando ele escolheu os líderes espirituais, ele tenha escolhido líderes presbíteros de cada igreja, ele tenha indicado vários judeus, né, como líderes, porque o próprio judeu, ele já conhecia a lei, então a vontade de Deus e também as escrituras, né? Um tempo, essas igrejas, elas estavam sendo ameaçadas por esses grupos que nós já falamos, chamados de judaizantes. As igrejas eram visitadas fortemente por essas pessoas que queriam que os gentios, olha o que é que eles queriam, eles visitavam as igrejas e diziam: vocês encontraram Cristo, ótimo, mas agora falta vocês se tornarem judeus de verdade, e aí vocês estarão realmente salvos. Essa era a ideia dos judaizantes, porque Cristo não é suficiente, ou seja, a salvação de Cristo não era suficiente, eles tinham que se tornar judeus. Como? E esse é o principal problema do legalismo, que a lei de Cristo necessita ainda de uma série de coisas, de rituais, procedimentos, para poder merecer. O problema do judaizante é o aspecto meritório, tem que fazer para merecer, ou seja, você só vai ganhar se fizer por onde. Olha, vamos fazer aqui um esboço da carta dos Gálatas, e você anote isso aí, porque é importante. É um resumo que eu vou fazer para você aqui da carta de Gálatas. Olha só, a carta de Gálatas, ela propõe salvação somente pela graça. Seria o grande título do livro de Gálatas. Gálatas propõe salvação somente pela fé. Então esse livro trata disso, essa carta trata disso.
Agora vamos ver alguns versículos que vão deixar isso muito mais claro para mim e para você. Gálatas 2, 15 e 16. O apóstolo Paulo aqui, ele se repete de maneira muito intencional para dar uma ênfase maior ao ensino que ele quer dar. E ele escreve assim, olha só: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, porém mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Perceba aqui que Paulo repete 3 vezes que ninguém pode ser justificado pela prática da lei, e ele se repete o tempo todo sobre isso, transformando essa como uma mensagem central do livro de Gálatas: salvação somente pela fé. E este, irmãos, é o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a oportunidade e trazer uma aplicação muito importante, que é a seguinte: hoje, a maioria das igrejas aqui no mundo inteiro não tem números de judeus, né? E nós não procuramos seguir a lei mosaica. No entanto, é muito comum que igrejas digam para os novos conversos, presta atenção, nós não temos judeus dentro das igrejas, judaizantes, não. Mas é muito comum que as igrejas hoje digam para os novos convertidos o seguinte: você se converteu? Ótimo, agora só falta uma coisa. Aí vem com aquela lista, uma série de coisas que homens e mulheres devem fazer como parte integrante do pacote de salvação, ou seja, para ser um cristão de verdade. Aí você não faz isso, você não pode fazer aquilo, você não corta cabelo, não usa calça, não usa barba, não faz isso, não faz aquilo. Irmãos, começam a criar leis em si, que em si elas podem até ser boas, mas elas não nos tornam merecedores da salvação, porque existe muita gente que não é salva e faz tudo isso. Não é isso que torna a pessoa salva, é a fé, é a crença no sacrifício redentor de Jesus. Isto é uma consequência, essas mudanças são consequências que vão acontecendo com a pessoa, né? A essência da lei é que a salvação é por meio de Jesus Cristo, irmão. Eu já encontrei pessoas, e você também, várias pessoas, que ao evangelizar, falar de Cristo, do sacrifício, ela diz: ah, irmão, eu preciso melhorar muito a minha vida para me tornar um cristão. Deixa eu deixar umas coisas na minha vida aqui, que eu vou para a igreja, eu vou me tornar cristão. Sim ou não? Já falou com pessoas assim, quando na verdade o que vai melhorar a vida dessas pessoas é elas se tornarem cristãs. Não é ela deixar as coisas para se tornar cristã, é ela se tornar cristã para que as coisas desapareçam da vida delas. Entendeu? Mas eu tenho muitos pecados, eu ainda tenho aquilo, eu preciso abandonar para poder aceitar Jesus, para poder ir para a igreja. Ah, meu amado, mas na mente humana existe essa maldição meritória, ou seja, que diz assim: eu preciso fazer alguma coisa para merecer a minha salvação. Irmão, você não pode fazer absolutamente nada para merecer a salvação. Tudo que era preciso fazer, Jesus fez. Você só precisa aceitar de fato, de verdade, e crer nele, e convidar o Espírito Santo para morar na sua vida, porque é o Espírito Santo em você que vai lhe mudando. Agora, se não houver mudança, é porque o Espírito Santo não entrou. Não adianta você fazer um esforço de: não, eu vou deixar disso, olha, agora eu não uso mais calça, agora eu não corto mais o cabelo, eu agora não faço mais isso. Esqueça isso. Aceite Jesus e convide o Espírito Santo para morar em você. O Espírito Santo, quando mora numa pessoa, ele transforma pensamento, ele transforma sentimento, ele transforma atitude, ele transforma o ambiente onde você vive.
Entendeu? E é justamente essa atitude, esse pensamento que os judaizantes lá usavam, promovendo a sua perspectiva, talvez até sincera, não sei, de que não bastava a salvação em Jesus, tinha que fazer algumas coisas para se tornar judeu, tinha que pagar, tinha que fazer esse ritual, tinha que fazer esse sacrifício. Não tinha nada, não tem nada. Salvação você não tem que fazer nada, quem fez foi Jesus. Se você pensa que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, está errado. Você só precisa crer. Irmão Isaías, mas é muito simples. É simples mesmo. O difícil quem fez foi Cristo. Você precisa crer. Você precisa ler, aceitar e crer. É assim, eu creio nisso, meu Deus. Eu creio que o preço do meu pecado foi pago na cruz. E por isso eu aceito e recebo tua salvação. Me aceita do jeito que eu sou. E aí o Espírito Santo entra em você e vai lhe mudando. E é esse título maior do livro de Gálatas. Existem algumas divisões, eu vejo isso agora com vocês, presta atenção. Primeira divisão que eu vejo nesse livro, nessa carta de Paulo às Gálatas, é o seguinte. A primeira divisão que eu vejo está no capítulo 1 e o capítulo 2. É um testemunho pessoal. Paulo descreve várias coisas da sua vida e apresenta aquilo que é a defesa do evangelho verdadeiro, ou verdadeira do evangelho. Olhem comigo aqui em Gálatas 2, 19 e 20, como de fato é um aspecto do testemunho pessoal dele. Ele diz assim, ó, Gálatas 2, 19 e 20, ele diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de quê? De viver para o meu Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebemos aqui que essa primeira divisão, Paulo está falando como o evangelho alcançou ele, como ele morreu para a lei. E ele não vive mais para si, mas ele vive para Jesus, é Cristo que vive nele. Ou seja, um conceito muito precioso para todos nós cristãos. A segunda divisão está nos capítulos 3 e 4 de Gálatas. Paulo entra no ensino doutrinário, confronta diretamente o legalismo, chamando Gálatas até de insensatos. É o versículos 2 e 3 do capítulo 3. Ele diz assim, ó, Gálatas 3, versículos 2 e 3, ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Me diga uma coisa, ele dizendo, Paulo, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Eita, Paulo duro! Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela força? Eu vou fazer isso para me tornar mais santo. Eu vou fazer. Irmãos, quem te santifica é a palavra, é a integridade das tuas atitudes, integridade aliada à palavra de Deus. É o que te torna santo. A tua integridade te aproxima do que é verdadeiro, e o que é verdadeiro é Deus. A tua integridade, o que é ser íntegro? É você ser verdadeiro, fazer a coisa certa, na ausência e na presença. Não só na presença, mas principalmente na ausência. Quando está sozinho, você é íntegro, você é verdadeiro, é real. Você sabe que Deus está ali com você. Você não está só, né? A palavra de Paulo aqui, irmãos, é de confrontação muito direta. Vocês receberam o Espírito porque vocês mereceram, foi? Vocês acham que merecem receber o Espírito? Porque vocês cumpriram uma série de rituais e de leis? Foi por isso que vocês receberam o Espírito Santo? Não. Vocês receberam porque creram. É a fé, é a crença. A única resposta óbvia é essa. Vocês receberam o Espírito porque creram na palavra. E Paulo continua dizendo: mas se vocês começaram pelo Espírito, pela fé, por que é que agora vocês querem melhorar a salvação de vocês cumprindo ou exigindo uma série de rituais? Aí Paulo entra, joga duro. Irmãos, essa distinção do novo fundamental
que Paulo estava pregando, ou seja, só pela fé, só pela graça, pela sua convicção da palavra. Isso não é só para a igreja da Galácia, mas para todos nós, para a igreja de hoje também. Quando alguém chega com a vida toda desregrada, desmantelada, aceita Jesus, é transformado pelo Espírito Santo, e nós devemos estimulá-lo e ensiná-lo a ter uma caminhada digna do Evangelho, através dos preceitos da palavra, uma vida que honre o nome do Senhor. Mas não é para que ele ganhe mais favor de Cristo, não, é para que ele honre o nome que ele está carregando agora. Lembra? Não falar ou não tornar o nome do Senhor em vão, é isso, né? A terceira divisão tem a ver com as exortações práticas, que é os capítulos 5 e 6. Paulo deixa claro que ele não está dizendo que você pode viver do jeito que quiser. Ele deixa claro que somos livres para amar e servir. Gálatas 5 e 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o quê? O amor. Mediante o amor. O que Paulo deixa claro aqui é que a evidência da nossa salvação, a evidência da sua salvação se manifesta nos frutos. Nós somos livres, no entanto, não devemos usar a liberdade para fazer o que a nossa natureza pecaminosa deseja. Pelo contrário, nós somos chamados a servir uns aos outros, cada vez mais mediante o amor. Estas são, então, as três divisões do livro de Gálatas, entendeu? O estilo, porém, é um estilo vigoroso, direto. O livro também é bastante curto, né? É curtinho. Isto porque Paulo está bastante preocupado com as igrejas que ele acabou de plantar, por causa dessa heresia dos judaizantes. Você tem que fazer alguma coisa para se tornar judeu e ganhar a salvação. Você começou, mas não se salvou. Errado. Ele escreve uma carta com muita paixão, e ele eleva o tom, muitas vezes fica duro na sua defesa e confronta todos sobre esse desvio de doutrina. Qualquer desvio tem que ser chamado logo. Desviou, opa, vem cá, para a gente ensinar a sã doutrina. Se fôssemos colocar um resumo do livro, nós poderíamos colocar assim: justificação pela fé em Cristo e não pela lei. Então, essa é a carta de Paulo às Gálatas. Mas essa questão é levada a Jerusalém. Isso é um assunto que foi para Jerusalém. E veja bem, Lucas, o apóstolo Lucas, registra, o evangelista Lucas registra isso da seguinte forma, está lá em Atos 15, 1 e 2. Ele diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume que ensinou Moisés, não poderão ser salvos. Isso é evangelho? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Ao invés de eu ensinar que a pessoa é salva pela fé, pelo sacrifício de Cristo, eu vou dizer: não, você tem que deixar isso, deixar aquilo para você ser salvo. É isso? Esse é o caminho? Não, ele vai deixar porque ele se salvou, mas não deixar aquilo para ser salvo. Não pode, ninguém pode comprar a salvação. Era o que estavam pregando: vocês têm que se circuncidar para poder ser salvo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O que Lucas registra aqui, irmãos, é o mesmo que Paulo já escreveu lá. É sobre o assunto dos judaizantes, né? Continuando a leitura, é o seguinte: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para ir até Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos, Pedro, Tiago, João e todo mundo, e com os presbíteros. Esses homens, vindo de Jerusalém, falavam: Paulo e Barnabé não estão, eles falando, Paulo e Barnabé não estão ensinando o evangelho que nós estamos ensinando em Jerusalém. Isso era o que eles diziam, porque os apóstolos não concordam com esse evangelho. Paulo e Barnabé estão ensinando um outro evangelho, um falso evangelho. Olha, irmão, olha a discussão agora. Isso deve ter gerado uma grande confusão na igreja, um transtorno, um constrangimento gigantesco, principalmente para os novos convertidos. Veja o problema que dá as discordâncias dentro da igreja para os novos convertidos. Nós temos que ser prudentes, inteligentes e proteger essas pessoas. Olha só,
Por isso eles decidem mandar Paulo e Barnabé até Jerusalém falar com os apóstolos e chegar a uma conclusão em relação a essa questão. E esse evento será chamado de quê? Concílio de Jerusalém, um ponto fundamental na história do cristianismo. Por isso, você precisa ficar mais do que atento ao que vem depois. Porque esse encontro em Jerusalém vai definir muita coisa importante na vida da igreja. A gente vai entrar com eles nesse encontro. Algo decisivo vai ser tratado ali. Nós vamos entrar dentro da reunião, vamos ouvir o que Paulo está dizendo, Barnabé, Pedro, vamos entrar. Nós vamos entrar com eles, sentar com eles na mesa e ouvir essa discussão. Um assunto de vital relevância para a igreja. Vamos fazer isso? Vamos entrar nessa reunião agora? Muito bem. Eu quero convidar você a se preparar para entrar nessa reunião comigo e ouvir o que Paulo e Barnabé vão dizer. Vai ser uma discussão ferrenha, mas no final vai dar tudo certo, porque o Espírito Santo é quem comanda, tá bom? Mas isso na próxima semana, claro. Eu convido você a vir comigo assistir a próxima aula. Vai ser linda a aula. Nós vamos falar exatamente tudo o que aconteceu naquela mesa redonda grande, onde muita gente estava ali ouvindo, muitos cristãos. E o que é que eles vão decidir? E agora, como é que vai ser? Então na próxima semana você assiste essa aula comigo e fica sabendo tudo o que aconteceu, tá bom? Se você gostou, você deixa aí o seu coraçãozinho. Irmão Isaías, eu amei essa aula. Deixa aí seu coração, compartilha, envia, enfim, comenta, manda uma mensagem. Irmão Isaías, eu gostei, tem uma dúvida. Irmão Isaías, fiquei com uma dúvida. Aí você manda um zapzinho para mim, tudo isso, tá bom? E aí eu respondo para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que tenha uma semana abençoada. Esse é o início da semana, primeiro dia da semana. À noite nós estamos juntos aqui no culto, no templo, para louvar e engrandecer o nome do nosso Rei. Amém? Passou rápido, foi, Vânia? Mas já passamos aqui, ó, 8 minutos da hora. Irmãos, aí tem que se controlar mais para falar dentro da hora, tá bom? Janeide, Deus te abençoe, viu, Amarela? Ivanice Tureta, Deus te guarde, minha irmã, abençoe sua mãe e sua irmã. Ju, um abraço, querida. Marta Cabral, Rita Alves, minha amiga, minha vizinha abençoada. Aula maravilhosa, que bom. Neide Marinho, abraço, minha irmã, saudade de você. Nós vamos voltar aos encontros Conhecendo as Escrituras, para você fazer no final da confraternização e formatura aquele bolo gostoso e gigantesco que só você sabe fazer, viu? Abraço, Ivanice, Deus te guarde, irmã, tenha uma boa semana. Tchau.